Aleluia, glória a Deus. Fica de pé só um minutinho. Se você está com seu marido, sua esposa, o seu filho aqui, dá um abraço nele, amém? Diz que como é bom estar com ele aqui, se você está com sua família aqui. Glória a Deus. Só para você despertar um pouquinho. Amém. Pode sentar. Que bênção, amém? Estarmos aqui reunidos nessa noite, dando início a esse seminário abençoado, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou estar falando algumas coisas a respeito de filhos, a respeito de pais, e a gente vai passar folheando um pouco alguns versículos da Bíblia. Mas antes também, eu quero fazer menção à minha avó, a mãe de meu pai, que está aqui, veio prestigiar nesse evento. Amém, Dona Creuza. Tudo que ele falou aqui, se você quiser perguntar ela, pergunta ela. Do começo do namoro deles dois, vai lá conversar com ela, porque eles moravam bem pertinho um do outro, e toda hora a mãe ia lá na casa dela. Amém? Então, quer perguntar sobre como foi o início do namoro deles, conversa com ela que ela gosta de contar. Amém? Aleluia. Então, mas antes da gente abordar os versículos que Deus tratou no meu coração para esta noite, sabe, queridos, os filhos são bênçãos do Senhor. Amém? E para os pais, e os pais são bênçãos para os seus filhos. E ver o seu filho crescer na graça de Deus é uma grande alegria para o pai e a mãe. Quantos pais temos aqui nessa noite? Amém. E se você ainda não é pai, essa mensagem vai ser um remédio para a sua vida. E se você já é pai, vai ser como uma vacina. Por quê? Porque Deus quer que nós crescemos cada vez mais em tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Como vimos aqui, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando. Então, da mesma forma, tem que ser a nossa casa, ser a nossa família. Amém? Então, mas são 4 instruções que Deus trouxe ao meu coração. E a instrução dos pais é muito importante para o crescimento dos filhos. Os pais, eles devem cuidar da educação dos filhos, ensinando-os sobre Jesus e sendo um bom exemplo da vida cristã. Eu só estou aqui hoje trazendo essa palavra para vocês. Muito obrigado, pastor Isaías, Ana Fábia, que me viram desde novinho, junto no Mar de Deus. A gente ia para os eventos, eles sempre me carregavam. Pastor Lenilson e Fabiana também estavam lá, me viram crescer. Tem Josenildo e Carla lá da época do Zé Pinheiro, que também me viram quando eu era bem novo, e hoje estou aqui. Muito obrigado pela confiança de estarmos aqui. E, queridos, a melhor forma dos pais ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor é pelo exemplo. Os procedimentos falam mais alto do que as palavras. Sabe de quem é essa frase? Desse homem que acabou de ministrar para vocês. Sempre que estamos na nossa igreja, lá em Natal, e tem uma apresentação de criança, e eles vão apresentar os bebês que estão que recém-nascido, ele sempre trata essa mensagem e sempre fala a respeito disso. Porque por mais que você fale, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, mas se você quando ele dá as costas, você está executando o que você disse para não fazer, de nada vai valer a sua palavra. Em vão vai ser o seu vocabulário gasto naquele momento. Por quê? Porque ele vai ver, através do exemplo, o que é melhor para ele. E hoje em dia a gente usa mais tablet, usa celular, é muito difícil a gente usar caderno. Mas quando eu era bem mais novo e via a letra, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu sempre quis imitar a letra deles. Se você não sabe, as letras deles são muito bem perfeitas, caligrafia linda, maravilhosa, naquela letra de médico. Embora hoje eu seja cirurgião dentista, mas eu desenho a letra assim como eles desenham a letra nos cadernos dele. Por quê? Porque eu vi o exemplo e vi que era bonito. E, queridos, os seus filhos observam vocês. Os seus filhos observam a forma que vocês tratam um ao outro. A forma como vocês agem na igreja, assim como foi falado aqui o exemplo do pastor, que eles preferiam ficar na igreja do que na sua própria casa. Porque os filhos observam. Se você não é pai ainda, toma essa nota no teu coração. Eu e Thalita ainda não somos pais ainda. Nós fizemos 5 anos de casado, agora em 7 de setembro. Não pretendemos agora tão cedo, porque Deus tem alguns planos para as nossas vidas, e eu sei que quando chegar, todas as instruções que eu recebi desse casal, eu vou aplicar para os meus filhos, mas não apenas as que eu recebi, mas melhores, porque nós temos que ser melhores daquele que nos lideram, porque o verdadeiro líder, um pai também é um líder, é aquele que ensina, e quando você vai fazer, você executa melhor do que ele fez. Amém? A própria palavra fala que Jesus, quando falou nos discípulos, ele disse: obras maiores vocês farão. Então, da mesma forma que Jesus falou para os discípulos: pais, olha para os teus filhos e declara que coisas maiores eles farão. Coisas maiores seus filhos vão fazer. Por quê? Porque vocês estão declarando.
Amém? E os filhos, eles devem obedecer aos pais quando são crianças. Mesmo quando são adultos, os filhos devem respeitar os pais e os ajudar sempre que podem. E quando estiverem com idade avançada, cuidar deles, assim como cuidou de você. Sabe, o mundo lá fora pode fazer o quê? Ah, o meu pai já está com certa idade, eu vou colocar ele numa clínica. Eu vou colocar ele num instituto em que pode cuidar das pessoas de melhor idade. Querido, o seu pai cuidou de você a vida toda. Por que você não pode separar um tempo e cuidar do seu pai? Porque você não, se o seu pai ainda está vivo, está na terra e você tem o amor da vida dele, querido, vai na casa do teu pai, visita-o. E se você está aqui essa noite e tem alguma desavença com teu pai, alguma intriga, ou você não concorda com algumas atitudes dele, o amor de Deus supera tudo. O amor de Deus, ele constrange. E você que está aqui e é nascido de novo, tem esse amor em você. Então você não pode ter intriga da pessoa que cuidou a vida toda de você. Mas se você não tem o seu pai mais em terra, existe um pai celestial que cuida de você com tanto carinho. E ele está sempre de braços abertos, dizendo: filho meu, vem aqui. Deita-me sobre as minhas asas, que eu te mostrarei o descanso. Então, queridos, não tem desculpa para você querer fugir das coisas, das obrigações. Você como pai, você não tem desculpa para fugir dessas obrigações. Essa semana agora teve feriado lá em Natal. Thalita tem uma irmã que tem três filhos. E eu disse: Thalita, vamos levar os meninos para um parque que tem lá em Natal, um trampolim, para a gente se divertir com eles lá e trazer um lazer para eles. E sabe, queridos, quando estava eu e Thalita lá pulando com eles, uma de 2, um de 8, um de 12, 13, e a gente lá pulando, se divertindo, quando a gente via, queridos, era tanta criança pequena com suas babás. Cadê os pais dessas crianças? Onde é que esses pais, o que é que eles estão fazendo? Aí talvez você me pergunte: eles devem estar trabalhando para dar o sustento. Querido, não negocia o tempo de qualidade com o teu filho. Pai, mãe, não negocia o teu tempo de vivência com o teu filho, porque isso marca. Isso marca tanto, eu vou pular um pouco antes de falar os versículos. Aproveitei que passando ali a gente viu um tênis de mesa. Eu talvez não lembre o que eu ganhei quando eu tinha 10 anos de idade dos meus pais. Mas eu lembro dos momentos em que ele me chamava para jogar na garagem de casa tênis de mesa. Eu sempre perdia, mas a gente jogava, né? Mas acontecia isso, tanto eu quanto meu irmão. Um outro exemplo, ele sempre foi esportista. Não deu tempo para ele falar, mas talvez ele fale amanhã ou no domingo. Ele era jogador profissional. Eu não cheguei a ver ele jogando, mas eu escuto as histórias. Eu sei que ele jogava, e quando eu fui crescendo, a gente jogava futebol junto. Mas em nenhum momento eu fui obrigado a virar esportista. Mas através do exemplo da vida dele, eu virei um atleta, tanto aqui, quando estudava aqui, quanto em Natal. Passei 10 anos em Natal jogando futebol americano. Não jogo mais, mas através da vida dele eu tive a direção e a inclinação, porque via o que ele estava fazendo. E o que falar da mãe, que muitas vezes, quando o filho é homem, às vezes o filho esquece um pouco da mãe. Se a filha é mulher, às vezes é mais ligada à mãe. Mas o que minha mãe fez por mim, talvez eu não estaria casado com Thalita hoje, porque ela orou e orou e orou por uma mulher que fosse esposa idônea, sensata, inteligente, bonita, amém? Mas através das orações dela. Então, pai, mãe, começa a confessar aquilo que você quer para o teu filho no futuro, porque vai acontecer, a sua palavra tem poder. O poder das suas palavras é tão grande que se você fala hoje, vai acontecer. Então começa a declarar aquilo que tu queres, sabe? E são essas coisas, são pequenos detalhes da época em que jogávamos videogame, ou da época em que brincávamos de futebol na garagem, até momentos que causam recordações ruins. Uma vez eu estava jogando bola com minha mãe e meu irmão, e a gente fez uma brincadeira de bobinho e de invenção de criança. Um ficava vendado e os outros dois jogavam bola. E lá vai a gente jogando e eu, bati meu queixo na quina da parede. Uma recordação ruim. Mas se não fosse ela me levando ao hospital, tendo cuidado na hora do ponto, toda aquela cuidado de mãe, eu não estaria lembrando dessas coisas. Então não despreza o tempo de qualidade, pai, mãe, que você tem com teu filho. E se seu pai ainda é vivo e você pode ter esse tempo de qualidade, filho, não despreza também o tempo com teu pai. Teu pai é importante para você. Teu pai,
Ele cuidou tanto de você que você precisa estar mais junto dele. Amém? E em se tratando dessa relação entre pais e filhos, às vezes, nós como filhos não estamos considerando os princípios que a palavra trata sobre isso. E a gente vai ler um pouco sobre educação e sobre honra, para que nós não inclinarmos o nosso ouvido para as coisas que o mundo lá fora fala, mas inclinarmos o nosso ouvido para aquilo que o nosso Pai Celestial nos diz. Bem, e Provérbios no capítulo 22, no verso 6, quando você abre ali, eu vou já lendo para você, e diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Talvez você olhe para esse versículo e diz assim: educa a criança no caminho. Amém, eu estou educando, eu estou ensinando, eu levo ele para a igreja. Mas meu filho... vamos abrir um parênteses sobre levar o filho para a igreja. Queridos, o seu filho não manda em você. O sacerdote da casa é o pai. Se você é mãe solteira, o sacerdote da casa, nesse momento, é você, mãe. O seu filho não pode dizer: eu não quero ir para a igreja hoje. Eu não estou afim de ir para a igreja. Se ele tem a idade que está debaixo da sua casa e você manda nele, você vai para a igreja. Por muitas vezes, eles dois fizeram isso comigo. Vai para a igreja porque você tem pai e mãe, você não vai ficar em casa. Eu podia ficar na casa da minha avó. Com o maior amor e carinho, ela ia me receber lá. Mas eles diziam: não, você tem pai e mãe, você precisa estar da igreja. Querido, o seu filho precisa estar dentro da igreja. Mas não porque o departamento infantil, a igreja de criança, vai instruir as coisas. Porque quem instrui é dentro de casa. Mas eles vão ouvir uma palavra. Porque o mundo lá fora joga dardos inflamados para seus filhos. Talvez seu filho estude em uma escola em que agora, em outubro, teve o Halloween. E aí é falado sobre várias coisas no Halloween, e seu filho está lá no ambiente em que fala sobre o Halloween. E ele chega em casa querendo uma fantasia. Querido, teu filho não faz parte deste mundo. Teu filho faz parte da igreja. Ele está lá, mas ele precisa estar aqui dentro da igreja. Não deixa teu filho participar de Halloween ou de outros tipos de festa que levam para a carne. Porque lá na frente, eles vão lembrar dessas coisas. E vai dizer: pai, eu quero ir para a festa de Halloween. Imagina aí, com 20 anos, eles querendo ir para a festa de Halloween, e você dizer: não, você não vai. E aí ele vai lembrar: mas quando eu tinha 10 anos, o senhor me deixou ir. Porque você sabe que 10 anos é criancinha, não tem nada demais não. Com 18 anos já vai ter mais alguma coisa. Queridos, não deixa teus filhos se envolver com as coisas que estão lá fora. O mundo, ele está todo momento jogando seus dardos inflamados para atrapalhar a família. Lá fora eles pregam desconstrução. E glória a Deus pelo seminário, falando sobre expansão. Porque queremos construir uma família que dure para toda a vida. Queremos construir uma família verdadeiramente estabelecida na rocha. Porque quando as tempestades vierem, nada vai abalar. Sabe? E você pode dizer: e quando envelhecer não desviará dele. Mas eu preguei a palavra ao meu filho, eu ensinei o caminho ao meu filho, eu falei da palavra ao meu filho, mas de repente ele se desviou, foi para um caminho torto. Continua orando por ele. Continua dedicando tua vida de oração para ele, porque ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Ele vai estar aqui com você. Talvez seu filho esteja desviado nesse momento e você pense: mas onde foi que eu errei? Querido, nós temos o livre-arbítrio. E você ensinou a ele na palavra. Você fez a sua parte como pai e como mãe. Agora cabe a ele decidir o que ele quer da vida. Mas você não condene ele. Você agora vai para o inferno. Você não vale nada. Pelo contrário, coloca teu joelho de oração e começa a orar pela vida dele, agradecendo a ele a volta dele à casa do Senhor. Porque é isso que ele precisa. Provérbios capítulo 13, no verso 1, diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Querido, seja sábio, acolha a instrução do teu pai, não só o teu pai da terra, mas principalmente o teu pai celestial. Sabe, minha mãe, ela ensina como ser guiado pelo Espírito no rema. E se você estiver sensível, você vai escutar as instruções do pai. Seja guiado pelo Espírito até na roupa que você veste. Seja guiado pelo Espírito da forma que você deve criar os teus filhos. Senhor, eu devo criar meus filhos assim. Senhor, eu coloco meu filho nessa escola. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Seja guiado por ele. E escute as instruções do teu Pai Celestial. Provérbios capítulo 1, verso 8.
ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Muitas vezes a gente vê e fala só do pai, mas a mãe tem um papel importante e primordial também na criação de filhos. Essa mulher, minha mãe, né, maninha, como eu falo, tô dando um aviso, vou chamar Lucerna, ela disse, Lucerna não, me chame maninha. Até no púlpito a gente se fala dessa forma. Então, minha mãe, quando eu era mais novo, eu acordava às vezes com pesadelos, algumas visões, vendo coisas do mundo, né, externo, coisas realmente fortes para a minha idade na época. Mas ela sentou comigo, orou, e naquele momento, aquela oração poderosa fez com que aquelas visões que eu tinha no passado, elas não viessem, porque não era o momento de eu ter aquele tipo de visão. Então, por que ela fez isso? Porque ela estava sensível à voz do Espírito. Então, você, pai, esteja sensível ao que Deus tem falando a respeito da criação dos teus filhos. Sabe? Provérbios capítulo 4, no verso 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial, ele me ensinava e me dizia: apegue as minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não esquecendo das palavras e nem delas se afastando. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Ame esta palavra. Ame aquilo que Deus tem nos dado todos os dias. Por muitas vezes nós queremos vir à igreja atrás de uma palavra que vai mudar as nossas vidas. Mas todos os dias você tem uma palavra na cabeceira da tua cama, no teu celular, que pode mudar a tua vida. As instruções que vêm do alto, o nosso manual, precisamos estar deleitados nele de dia e de noite, para poder buscarmos essa palavra. E aí, se a gente falar um pouco sobre honra, a gente vai lá para o Velho Testamento, ver em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, e diz: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12 diz isso. E aí em Efésios, que é um capítulo que acredito que todos aqui tenham ele até decorado, mas algo decorado não vai mudar nada se você não vive dessa forma. Então nós precisamos viver o que essa palavra diz. Diz assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Queridos, esse versículo tem que estar na nossa casa, tem que estar no nosso coração, tem que estar no nosso dia a dia. Honrar nosso pai e nossa mãe. Ah, mas eu não concordo com as atitudes dele. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, independente de. Concordando ou não concordando, você tem que honrar a ele. Você tem que obedecer às instruções que vêm do alto, as instruções que vêm de Deus. Provérbios 6:20 diz assim: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Por muitas vezes, eles dois puxaram minha orelha, porque eu fiz isso e aquilo que não agradou a eles, e principalmente não agradou a Deus. Nós temos que instruir que o erro cometido, não vamos condená-lo, mas eles sempre me instruíram a chegar e pedir perdão, porque perdão também faz parte de família. O amor e o perdão faz parte da família. E um exemplo de perdão que eles dois me ensinaram foi quando eles eram alunos do Rema, e eu ia para a sala do Rema, e eu não era um menino bagunceiro, um menino arteiro, mas na hora do intervalo a gente gostava de correr, porque todo menino gosta de correr, todo menino gosta de brincar, de se esconder, de brincar de toca-toca e outras coisas. E certa vez, na hora do intervalo do Rema, a gente foi correr lá no estacionamento da Prata, e eu me lembro como se fosse hoje, a gente corria para um lado, corria para o outro, e acabou que, eu não lembro se a gente arranhou um carro, ou aconteceu alguma coisa, enfim. Mas o professor chamou eles dois para conversar, dizendo que eu e alguns outros crianças estavam bagunçando na sala de aula, não queriam voltar para assistir a aula no segundo tempo, enfim.
E naquele momento o meu coração ficou duro como uma pedra. E eu não queria mais ver a cara do professor, eu não queria mais ir ao rema, mas eles dois me ensinaram o poder do perdão. E eles disseram: não, Vitor, você vai pegar, a gente vai ali, vai comprar um chocolate, uma caixa de chocolate, você vai levar para ele e vai dizer que perdoa a vida dele. Queridos, vocês precisam ensinar com pequenos gestos. Como ele mesmo falou aqui, as palavras, elas podem até sair eloquentes e bonitas, mas os gestos falam mais alto do que qualquer palavra. As suas ações vão levar teus filhos a grandes coisas. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo, porque eles estão lhe observando em tudo que você faz. Eles estão observando em tudo que você está agindo, dentro de casa e também fora de casa. Não negocia o tempo de qualidade com eles. Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se devemos agradar ao Senhor, queremos agradar ao Senhor, devemos obedecer aos nossos pais. Amém? João 5,19 diz: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. O próprio Jesus, ele disse que só fazia o que o pai fez, e só fez o que o pai fazia. Então, o seu filho, ele vai fazer aquilo que você está fazendo. As atitudes que você está tomando lá na frente, talvez você não esteja visualizando, mas vai: mas meu filho é um recém-nascido, ele é pequeno, ele ainda não tem noção das coisas. Ele tem noção das coisas. E eu digo a você, não negocie o tempo de qualidade com o que você tem com seu filho. Por muitas vezes você diz: mas eu quero trabalhar para dar um sustento melhor, eu quero dar uma vida que eu não tive, eu quero dar para meu filho. Querido, talvez você não teve um pai presente, talvez você não teve uma mãe presente, o seu pai faleceu quando você ainda era jovem, criança, ou sua mãe, mas se você ainda tem seu pai vivo, vai atrás dele, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, chega para ele: pai, eu te amo, pai, muito obrigado por teu tempo que você teve comigo, obrigado por aquilo que você fez pela minha vida, os seus ensinamentos, até as suas reclamações, os seus puxões de orelha, obrigado, porque se não fosse isso, eu não estava se tornando o que eu estou me tornando hoje, eu não estava se tornando aquilo que Deus quer que eu me torne. Amém? E um outro ponto interessante é que, como filho, você nem sempre vai concordar com aquilo que o seu pai fala, mas existem princípios que falamos sobre a honra, que como filho devemos andar, porque se você quebrar um princípio, o princípio quebra você. Amém? Se você quebra um princípio, esse mesmo princípio ele vai te quebrar. E a gente pode abrir um parêntese também, fugindo um pouco do tema da família expansão, a respeito da questão de ofertas e dízimos. Querido, honrar ao Senhor com os dízimos e ofertas é um princípio. Então talvez você esteja: não, mas eu não vou honrar. Se você não honra um princípio, o princípio quebra você. Quer ter prosperidade na tua casa, na área familiar, traz teu dízimo e tua oferta, porque isso é um princípio que está na Bíblia. Amém? Fecha parêntese. Então, pais, invista nos seus filhos. E queridos, quando eu digo invista, não é dar o celular do ano, ou dar as roupas melhores, ou se você tem um filho que já dirige, ou dar um carro para ele, por exemplo. Essas coisas são listas, são maravilhosas, mas invista em tempo, invista em eventos da igreja, existem eventos de jovens, por exemplo, o JPN, por muito tempo eu, lá em Natal, fui líder dos jovens lá, e a gente trazia 80, 60 jovens para a caravana, e a gente sempre falava nisso: pais, invista nos seus filhos, sabe, o Rema, as matrículas estão abertas, 16 anos, você já pode investir no teu filho que tem 16 anos, esse é o melhor investimento que você vai dar a ele. Como eu falei no início, eu não lembro de todos os presentes que eles dois já me deram, mas eu lembro das Bíblias que eles me deram. E toda a Bíblia tinha uma dedicatória. Eu até ia trazer uma imagem, mas acabei não pegando, das dedicatórias das Bíblias que eles me deram. Umas 3, 4 Bíblias ainda eu tenho guardada. E ele sempre dizia assim: meu filho, este é o melhor presente que um pai pode lhe dar. Quando foi a última vez que você deu uma Bíblia para teu filho? Ou você está dando o celular e acha que ele está abrindo um aplicativo da Bíblia? Talvez nem o aplicativo esteja instalado na Bíblia do teu filho. Verifica isso. Dá uma Bíblia de papel a ele. Ensina a ele a ler a palavra. Ensina a ele no caminho em que ele deve andar.
Não é o caminho, como ele sempre fala, é no caminho. No caminho. Porque se você ensinar no caminho, por mais que as tempestades venham, que o dia mau chegue, as tentações do mundo cheguem, ele não vai sucumbir às tentações. Ele vai resistir ao dia mau, porque a própria palavra diz. Amém? E para encerrar, a mensagem, né, que Deus tratou no meu coração foi tratar um pouco mais sobre essa questão de filhos mesmo. Esse relacionamento entre pai e filho, trazer versículos que já são conhecidos de todos nós, a respeito de honrar, de obedecer, de seguir as instruções. Mas a principal mensagem para hoje à noite é que, filhos, valorizem os seus pais. Pais, valorizem os teus filhos. Amém? Valoriza, porque um dia, se você não tem mais o seu pai aqui, você queria ter a chance de dizer a ele um te amo. Mas se ele está aqui na terra, diz a ele eu te amo. Filho, diz ao teu pai que você ama ele. Mãe, diz que você ama ele. Filha, diz que você ama sua mãe, diz que você ama o teu pai. Valoriza eles. Amém? E se você não tem, existe um Deus, como eu falei, tão amoroso, tão misericordioso para você, que está sempre de braços abertos e dizendo: filho, vem. Filho, eu estou aqui. Pode contar comigo. Ei, eu sou teu provedor. Eu sou aquele que te sustenta. Nada vai te faltar. Confia em mim de todo o teu coração. Não inclina os teus ouvidos às coisas do mundo. Começa a ouvir a minha palavra, que eu vou te instruir, eu vou te guiar, eu vou te mostrar verdadeiramente o caminho que você deve andar. Então Deus, o nosso Pai, Ele está de braços abertos para dizer assim: filho, vem. E se você por acaso não sabe o que é isso, não sabe o que é ter Deus no teu coração, essa noite é uma noite de conversão também, de você ser parte dessa família, a família dos céus, a família celestial, em que você pode contar com todas as pessoas. E outro detalhe, você também tem um pastor, que pode contar com todas as coisas. O seu pastor, ele também pode ser um pastor para você, se você precisar dele, com certeza. Pelo que eu conheço de pastor Isaías e Ana Fábio, eles vão estar sempre com o coração aberto para lhe receber e lhe ouvir. Então valoriza também o teu pastor, honra a vida dele, porque eles estão aqui também guiados pelo Senhor para te dar um alimento poderoso. Assim como você, pai e mãe, alimenta o teu filho em casa, eles estão aqui alimentando você com essa palavra. Então precisamos valorizar os nossos pastores, valorizar a nossa liderança, valorizar aquelas pessoas que confiam em nós. Amém? E o exemplo, ele arrasta. E para mim, não é peso ser filho de Roberto Lucerna, ou de painho e maninha. Pelo contrário, eu sou muito feliz e muito honrado em servir a eles com tudo que aprendi e aprendo. Em julho desse ano, eles nos levantaram, tanto eu como Thalita, do licenciamento. E hoje eu estou aqui, já me levantou como pastor lá na igreja, sirvo lá na igreja como membro da diretoria, além de outras funções que a gente exerce lá na igreja. Mas tudo isso foi porque eles dedicaram tempos de qualidade. Por mais que ele trabalhasse 24 horas de plantão, mas sempre no outro dia chegava. Quando nós éramos mais novos aqui em Campina, eu fui para Campina já com 17 para 18 anos. E aqui a gente sempre teve momentos, em Natal também nós sempre temos momentos. E nosso maior lazer, a nossa maior diversão é quando vamos a um cinema assistir filmes juntos. Quando foi a última vez que você assistiu um filme com teu filho? A segunda-feira mesmo já estamos programando de assistir um filme nós 4. Ou com o meu irmão e a minha cunhada, nós 6. Então, são pequenas atitudes, queridos, são pequenos gestos que vão marcar a vida dos teus filhos. São pequenas ações que você faz, que vai marcar aquilo que teu filho vai viver no resto da vida. E o recadinho que eu deixo para teu coração é esse: valorize os teus pais, valorizem o nosso Deus, valorize o seu pastor. Amém? Um beijo no coração de vocês, foi um privilégio, um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado. Amém. Aleluia.